Ok, pessoal, nessa unidade, então, a gente vai aprender sobre o mundo árabe. Então, vocês estão com a apostila 1, o capítulo 5, em que a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura dos povos que viviam no Oriente Médio, ok? Bom, primeiramente, a gente vai falar um pouquinho sobre a herança cultural. O que esse povo tem a nos oferecer, tá? E o que eles já nos deixaram como sua herança cultural. Então, gente, primeira coisa que a gente vai observar é a arquitetura. Observe essa construção que vocês têm aqui acima. É uma arquitetura muito rica em arcos, rica em abóbodas, né, que é essa parte circular do teto. Essas torres pontiagudas são chamadas minaretes. Quem nunca viu num filme ou então leu alguma história repleta de palácios com aquele estilo árabe, né? Então, essa arquitetura até hoje permanece no nosso imaginário, uma arquitetura muito rica do período. Nós também temos a trigonometria e a álgebra, que foi então um legado deixado aí pelos árabes. No processo químico, nós temos a pólvora, o álcool que você usa todo dia também, é uma descoberta dos povos árabes. E na parte de literatura, a gente tem uma literatura não só muito rica, né, mas que permanece até hoje também no nosso imaginário. Você já ouviu falar das Mil e Uma Noites de Aladim? Então, são histórias que foram coletadas da mitologia e da cultura árabe, ok? Bom, pessoal, então nós temos aí agora a localização, vamos saber onde fica. Aqui eu estou mostrando para vocês, né, no mundo, eu tenho o continente africano, eu tenho então nesta parte verde aqui o Oriente Médio e depois a Ásia. Então ele vai ficar entre África e Ásia, ok? Então, pessoal, nós vamos falar agora um pouquinho aí mais perto sobre essa localização. Então, a Península Arábica, que é onde é o Oriente Médio, hoje no século XXI, nós temos alguns países bastante conhecidos aí. Nós temos a Arábia Saudita, Iraque, Síria, Palestina, Israel, Jordânia, Irã, Emirados Árabes Unidos, tá? Percebam que essa porção de terra, essa península, ela é banhada pelo Mar Vermelho, Oceano Índico, Golfo Pérsico, né, o Mar Mediterrâneo, tá bom? Então é uma área grande aí, nós vamos estudar um pouco aí da cultura deste povo, essa cultura tão importante pra gente. Bom, primeiramente, pessoal, é importante saber que a gente tem a Arábia pré-islâmica. Então a gente vai dividir entre pré-islâmica e islâmica, ou seja, antes do surgimento do islamismo e pós-surgimento do islamismo. Então, gente, até o século VII, vamos pensar em anos 600 e pouco, a região ali não tinha uma unidade política. O que unia esse povo, na verdade, era a sua cultura, os modos, os costumes, a religiosidade, a língua. Unia esse povo, dava alguma unidade de alguma forma, tá? Então ali vivia o que a gente chamava de povo semítico. Esse povo semita, nós temos aí duas ramificações. Ou eram os povos árabes, ou eram os povos hebreus, tá? Então, pessoal, nós temos uma característica na população que vivia aí, tá? Vocês estão observando essa tela aí em que tem os camelos, os viajantes. Nós chamamos então esse modo de vida das pessoas árabes que caminhavam pelo deserto, mudando o tempo todo de lugar, de estilo de vida nômade. Esses são os chamados beduínos, que andavam em caravanas, muitas vezes realizando comércio, se abrigando em tendas, tá? Eles não tinham um lugar fixo para morar. E ao lado, vocês observem aí uma relação comercial entre esses homens aí, são povos árabes urbanos, né? Então eles se concentravam em pequenas cidades e já tinham um modo de vida diferente dos beduínos, que era mais fixo nessas cidades, ok? Bom, como que era a religião desse povo antes do Islã? Tá? Antes do Islã, gente, a religião era politeísta, ou seja, existiam vários deuses. A cidade de Meca, neste período, já era o centro religioso, tá?
Um exemplo que eu vou dar para vocês aí é da deusa Alilat, da guerra aí, e nós também temos o gênio. O gênio era visto como um ser maldoso, né, que poderia fazer mal para as pessoas, um ser de práticas mágicas. Mas se a gente for pensar na quantidade de deuses, eles tinham mais de 350 deuses. Então realmente era muito diversa essa religião nesse sentido, tá? E por que Meca já era importante naquela época? Porque em Meca, gente, estava a Caaba. Esses povos acreditavam que o anjo Gabriel mandou do céu aí uma pedra sagrada. Então essa pedra sagrada, que alguns acreditam ser um meteoro, né? Ela foi vista como algo transcendental, algo divino, e guardaram dentro da Caaba. E até hoje nós temos então essa construção aí, como vocês podem ver, as pessoas vão até lá para ver. O importante é saber que a Caaba ela surge então no período pré-islâmico, tá? E a gente depois vai continuar tratando aí desse assunto com vocês. Bom, agora que a gente teve um panorama do que a gente está estudando, eu vou deixar então aí para vocês um vídeo, que agora vocês vão acompanhar comigo, um vídeo que conta a história de Maomé. A gente viu nesta parte a Araba pré-islâmica, né? Agora vamos ver como que surgiu o islamismo. Como que surgiu então essa religião que é tão grande, tão comentada hoje no mundo? Para isso a gente vai ter que entender um pouquinho da vida de Maomé. Então vamos acompanhar? O profeta Maomé. Por volta do ano 500, Meca era uma das muitas cidades espalhadas pelo deserto. Mas tinha uma característica única. Acreditava-se que toda a grande pedra negra de Meca havia caído do céu. E muitas pessoas de lugares diferentes fizeram peregrinações a Meca a fim de meditar e orar. No ano 570, Maomé nasceu em Meca. Era filho de um comerciante humilde. Como seu pai morreu quando ele era muito jovem, ele foi criado por um tio, trabalhando como comerciante e pastor. Maomé gostava de todas as pessoas que faziam peregrinações para sua cidade e conversava com elas durante horas. Embora ele não soubesse ler, gostava das histórias de Abraão e de Jesus e lembrava delas com facilidade. Uma noite, quando Maomé tinha 40 anos, estava meditando em uma caverna no Monte Hira e teve uma visão do arcanjo Gabriel. Maomé estava preocupado. Ele não sabia se o que tinha visto era real ou apenas um sonho. Depois de algum tempo, o arcanjo apareceu novamente e disse: Não há Deus sem Alá, e Maomé é o seu profeta. O arcanjo então passou a ele 6.232 versos sagrados e deu-lhe a responsabilidade de difundi-los e garantir que estas novas leis fossem seguidas em todo o mundo. Ao fazer isso, Maomé iria salvar a humanidade do inferno. Foi assim que se tornou o profeta de Alá, o único Deus e Criador de todas as coisas. E foi assim, como os judeus e os cristãos, que os árabes também começaram a acreditar em um único Deus. Maomé ensinou a grandeza de Deus e rejeitou a adoração de ídolos de pedra. Muitos começaram a seguir seus ensinamentos. Enquanto crescia o número de pessoas que vinham visitá-lo, menos pessoas faziam oferendas ao famoso santuário da Pedra Negra. E os líderes locais não gostaram nada disso. Maomé e seus seguidores foram ameaçados e perseguidos. E no ano 622, Maomé teve de fugir para a cidade de Medina, onde se escondeu por muitos anos. Essa migração é chamada de Hégira e é considerada pelo Islã como o ano zero, o ano a partir do qual o calendário islâmico começaria. Assim como o nascimento de Cristo para o calendário cristão, ou o dia em que os judeus foram libertados do Egito para o calendário judaico. O poder da fé. Islã significa submissão à vontade de Deus. E todos aqueles que começaram a seguir os ensinamentos de Maomé foram chamados de muçulmanos, que significa crentes. O Islã é baseado no Alcorão, livro sagrado que contém os ensinamentos que o arcanjo Gabriel ditou a Maomé. O comando principal que Maomé deu aos seus seguidores foi de espalhar a fé por todos os cantos da terra. Os muçulmanos também acreditavam na vida após a morte
um paraíso para onde os verdadeiros seguidores da fé iriam depois que morressem. Lá, encontrariam cachoeiras de leite e mel, e poderiam ter tudo o que conseguissem desejar. Mais leite, por favor. Cara, gostei! Esse lugar devia ser o máximo! A fé que pregava Maomé tornou-se tão forte como o ferro. Depois de viver durante 7 anos em Medina, o profeta conseguiu recrutar milhares de seguidores para formar um exército poderoso. No ano 630, Maomé atacou Meca, derrotou os velhos sacerdotes que o haviam expulsado e assumiu o controle da cidade. Depois da conquista de Meca, a cidade onde ficava a casa de Maomé tornou-se o centro sagrado para os seguidores do Islã, e ainda é assim até hoje. Após a morte do profeta Maomé no ano 632, a religião islâmica serviria como a força motriz para unir todas as cidades e vilas na Península Arábica. Os muçulmanos, em seguida, partiram para conquistar um território enorme, formando um império que, em menos de uma centena de anos, ia da Espanha até a Índia.